Sejam bem-vindos ao canal Doug Física. Eu sou o Douglas, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e hoje a gente vai começar a ver o capítulo 18 do Halliday, dilatação térmica. Então vamos lá? Bora para a aula? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai começar a ver o capítulo 18 do Halliday, a parte de termodinâmica. Essa aula é a primeira parte, na semana que vem a gente vai ver a segunda parte e aí a gente encerra esse capítulo 18. Então, a gente começa a ver hoje o que a gente chama de termodinâmica. Mas o que vem a ser a termodinâmica? Você me pergunta e eu te respondo. A termodinâmica, a gente pode imaginar que ela é o estudo da energia quando ela está na forma de temperatura, a energia térmica. Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores que a energia ela poderia se manifestar de diversas formas diferentes? Por exemplo, lembra da energia cinética, mv²/2, energia potencial gravitacional, mgh, energia que fica armazenada na mola, potencial elástico, é kx²/2. Qual mais que a gente viu? Acho que foram mais essas que a gente viu até o momento, né? Mas também tem a energia elétrica, a gente tem energia armazenada no campo magnético, então a energia pode se manifestar das mais diferentes formas possíveis. E a gente vai ver aqui na termodinâmica a energia na sua forma térmica, vamos chamar assim. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente vai estudar a energia quando ela interage aí dessas maneiras de temperatura. A gente vai ver lá para frente, mas é bom eu comentar aqui, que a temperatura ela mede o quanto que as moléculas estão se agitando. Então, se a molécula está se agitando muito, a gente diz que ela tem uma temperatura grande. Se ela está se agitando pouco, as moléculas, a gente diz que tem uma temperatura pequena. Então, essa agitação, que se você for ver a rigor, é um tipo de energia cinética, mas como a gente não tem o movimento do centro de massa, parece que as coisas sempre estão paradas, apesar das moléculas ficarem se agitando para um lado para o outro, a gente interpreta isso como temperatura. Então a gente pode imaginar que seria uma energia cinética desordenada, vamos chamar assim, porque você tem um movimento, mas de uma maneira desordenada. Por exemplo, se você tem um carro e você quer ir da sua cidade para a cidade vizinha, você vai ter um movimento ordenado aí das partículas. Elas estão se movendo numa direção preferencial. Já na temperatura a gente não vai ter isso. A temperatura vai ser um movimento, mas um movimento desordenado. Então a gente vai trabalhar com isso e a termodinâmica tenta explicar os fenômenos quando a gente tem essa manifestação da energia. Então a gente vai falar bastante aqui também de temperatura. Então termodinâmica, temperatura. Termodinâmica é uma área bem grande da física, tem muita gente que estuda isso até hoje, nas engenharias tem bastante aplicação e hoje a gente vai fazer uma introdução, tá? Então, se você precisa de um conceito mais avançado, provavelmente você vai ter uma disciplina só disso. Na física, você vai ter lá física estatística, termodinâmica, você vai ter semestres inteiros só disso. Então, esse aqui é o começo para você conseguir entender o restante aí do que vai vir adiante. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que definir algumas coisinhas aqui que eu vou falar o tempo todo. Por exemplo, equilíbrio térmico. O que vem a ser o equilíbrio térmico? Então, vou imaginar que a gente tem dois objetos, vou fazer isso de cores diferentes aqui. Ó. A gente tem o objeto A, que é esse verdinho aqui, ó. Esse é o objeto A. E a gente tem o objeto B, que é esse laranja aqui. Ó. Então, a gente tem o objeto A e o objeto B. E aí o que a gente faz? Ó, a gente pega eles e coloca eles em contato. Então vou pegar esses dois objetos aqui e vou encostar um no outro. Só para você entender, na realidade aqui a gente não precisaria estar encostado, mas aqui faz mais sentido a gente desenhar eles encostadinhos para você entender o que está acontecendo. O que vai acontecer aqui? Ó? Os objetos no mundo real, eles têm a temperatura deles. Ah, mas se tiver 0 graus Celsius, tem temperatura? É claro que tem, temperatura de 0 graus Celsius. Então, vamos supor aqui ó, que eles estão em contato, e aí o que vai acontecer? As moléculas aqui ó, da interface vão ficar se batendo uma com a outra, do verdinho para o laranja e vice-versa. Quando uma molécula se bate na outra, se choca,
O que ela faz? Ela transfere energia. Vou imaginar aqui, ó, tem as molequinhas verdinhas aqui, ó, bem na interface, e tem as moléculas laranjas. Vou imaginar que a laranja está com uma energia maior, então ela vai vibrar bastante. Já a verdinha vai vibrar só um pouquinho. Só que como eles estão em contato, uma molécula vai bater na outra, um átomo vai bater no outro. Então ele vai transferir parte dessa energia. Então o que vai acontecer aqui, ó? Vai ter transferência de energia sempre que tiver aqui o choque das moléculas. A gente poderia ter transferência também por radiação. Mas vamos imaginar agora que é mais simples, só o choque das moléculas para você conseguir sacar melhor o que está acontecendo. Então as moléculas ficam batendo nessa interface aqui, ó, e passa energia de uma para outra. E aí como que a gente define o equilíbrio térmico? A gente vai definir o equilíbrio térmico quando essa transferência de energia não existe mais. Na realidade ela existe, mas vamos pensar assim, ó, a energia que vai do A para o B é igual à energia que vai do B para o A. Então sempre tem uma troca de energia, mas na média é a mesma que vai para um lado e a que vai é a mesma que volta. Então não muda nada no sistema. Então a gente fala que os objetos estão em equilíbrio térmico quando essa transferência resultante de energia, vamos chamar assim, quando esse resultado de energia é zero, quando não tem uma troca efetiva de energia. A gente sempre vai ter trocas aí nessa interface, só que aí a energia que vai é igual à energia que volta, então no final deu zero essa troca aí, né? Então vamos anotar aqui que são conceitos importantes. Eu vou anotar aqui certinho para você lembrar aqui, anotar no seu caderno. Então o que a gente fala? A gente fala que os objetos A e B, isso aqui é bom para cair no Enem, viu? Sempre cai no Enem. Sempre falo isso pro pessoal, mas eu não gosto de física, vou trocar de curso. Isso aqui não tem como fugir, esse tipo de coisa é o que cai no Enem, no vestibular. Então mesmo que você, sei lá, quer trocar de curso, você faz engenharia civil e você quer trocar para biblioteconomia, vai ter que estudar isso aqui também. Isso aqui é o básico que a gente precisa, né? Então os objetos A e B estão em equilíbrio térmico, se, então uma condição aqui, ó, se não existe transferência resultante, lembra que sempre vai ter, só que aí o que vai é o que volta, resultante de energia entre eles. Então essa é a condição para que dois corpos, dois objetos estejam em equilíbrio térmico. Essa transferência de energia ela vai existir, mas na média ela tem que dar zero, né? O que vai é o que volta. E aí a gente fala, esses objetos estão em equilíbrio térmico. Com esse conceito de equilíbrio térmico, a gente começa a falar das leis da termodinâmica. São 4 leis da termodinâmica. A gente vai ver só 3 aqui, mas são 4 e a gente vai ver 3. É isso. Fiz os dedos certos agora. Então a gente vai ver só 3 das leis da termodinâmica. E aí a gente vai começar com a primeira lei? É claro que não, porque fizeram a primeira lei e depois descobriram que tem uma lei mais fundamental. Ou seja, inventaram a primeira, a segunda lei, e aí pensaram, opa, mas essa lei aqui que eu descobri, essa lei da termodinâmica, ela vem antes da primeira lei. E aí o que eles fizeram? Chamaram ela de lei zero. Então a gente vai ver nesse curso a lei 0, a lei 1 e a lei 2. É isso que a gente vai ver, a lei 3 a gente não vai chegar a ver. Então o que vem a ser essa lei 0 da termodinâmica? Vamos anotar aqui, a gente está falando agora da lei 0 da termodinâmica. O que vem a ser termodinâmica? Que se eu fico falando eu acabo escrevendo errado, de termodinâmica. O que vem a ser essa lei 0? Então eu vou imaginar que a gente tem 3 objetos aqui, ó. De novo, tá? É bem simples essa lei 0, você vai achar, nossa, que besta. É bem simples de entender, né? Afinal de contas, as leis da física, ela descreve o universo que você vive. Então, se for muito estranho,
dá uma desconfiada. Apesar de que, se a gente imaginar da questão da física quântica, é bem distante da nossa realidade, mas a gente sabe o que é porque é muito pequeno. Mas se são as coisas do seu dia a dia, as leis da física têm que descrever as coisas do seu dia a dia. Então vai ter bastante coisa óbvia mesmo, não tem como ser diferente. A lei zero é uma delas, é uma das leis bem óbvias que a gente tem. Então a gente tem 3 objetos, e aí eu vou colocar 2 deles em contato. Então o A está em contato com o C. E aí o que acontece? Você espera um tempo e eles entram em equilíbrio térmico. Então lembra do equilíbrio térmico? Eu estou dizendo que o A e o C estão em equilíbrio térmico. Como que eu sei isso? Eu sei que não tem uma troca de energia aqui efetiva entre o A e o C. E aí o que eu faço? Eu comparo o B com o C. Eu pego o B e eu coloco ele juntinho aqui com o C. E eu falo para você aqui, ó, o B e o C também estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Então, o que eu defini aqui para a gente? Eu tenho 3 objetos. Eu percebi que o A com o C está em equilíbrio térmico e eu percebi que o B com o C está em equilíbrio térmico. O que diz a lei zero da termodinâmica para a gente? Quando isso acontece, então a gente tem que o A e o B estão em equilíbrio térmico. Veja que até esse momento eu não falei de nenhuma relação do A com o B, mas a lei zero da termodinâmica fala para a gente, se A com C está em equilíbrio térmico e B com o C está em equilíbrio térmico, então obrigatoriamente o A e o B estão em equilíbrio térmico também. Olha que simplesinha essa lei. Lei zero aqui é bem tranquila para você aprender. Então A e B também estão em equilíbrio térmico. Vamos anotar isso aqui. Também estão em equilíbrio térmico. Eu sempre colocava nos meus exames, nessa parte aqui, ó, escreva a lei 0, lei 1 e lei 2 e dê exemplos. Eu sempre colocava isso nos exames de física. Então fica aí a dica para vocês, é uma questão muito boa para cair na prova, é você saber quais são as leis da termodinâmica. Isso aqui você vai ter que saber, não vai ter jeito, principalmente se você é da química. Na química isso aqui aparece o tempo todo para a gente. Então essa é a lei zero, mas parou aí a lei zero, ela não serve para nada? Não, a lei zero ela permite que a gente defina temperatura. Então, a lei zero é importante porque com ela eu vou definir o que eu chamo de temperatura. Então, vamos anotar aqui, ó, qual é a função da lei zero, além de ser uma lei que descreve a natureza, a lei zero nos permite definir temperatura. Como que a partir da lei zero eu vou definir a temperatura? Vou anotar para vocês aqui, ó. De novo vai ser bem óbvio. Mas a gente diz o seguinte: se 2 corpos estão em equilíbrio térmico, térmico, então eles têm a mesma temperatura. Eles têm a mesma temperatura. Então é assim que eu vou definir a temperatura. Os 2 corpos eles estão em equilíbrio térmico, eles têm a mesma temperatura. Ah, não entendi como que eu posso usar isso aqui, ó, a lei zero para definir a temperatura. Então, vou imaginar o seguinte aqui, ó. Você tem um bekerzinho aqui, ó. Beker não, né? É um beker, esse aqui é um beker. Eu sou meio ruim de vidraria aí, gente. Eu lembro que tem aula só de vidraria, ou eu faltei nessa aula, ou não prestei atenção.
Então a gente tem um líquidozinho aqui, ó. Esse é o meu objeto A, vou chamar ele assim, ó. E do outro lado, eu vou ter aqui, ó, o objeto B, que também é um bekerzinho com um líquido aqui desconhecido. E aí, eu pego o meu objeto C, que é um termômetro. Ó, é o termômetro aqui, ó. Eu pego esse termômetro... Tá, eu não sei desenhar termômetro. Como é que desenha termômetro? Tem uma bolinha aqui, assim, ó. Enfim, coloco esse termômetro no A. Quando eu coloco esse termômetro no A, se eu esperar tempo suficiente, o A vai estar em equilíbrio térmico com o termômetro. E aí eu coloco na minha escala, a gente já vai ver escala de temperatura daqui a pouco, mas vamos supor que ele marca lá 29 graus Celsius. Então aqui eu coloquei em equilíbrio térmico o C com o A. Aí eu pego esse termômetro e mergulho no B. Mergulho esse termômetro aqui no B. Se a temperatura não mudar, ou seja, se eu coloco em equilíbrio térmico esse objeto C com o objeto B, ou seja, a faixa aqui de temperatura não muda, eu vou dizer que ele também tem 29 graus Celsius. Então, a partir da condição de equilíbrio térmico dos objetos C com A e C com B, eu consigo concluir que A e B têm de fato a mesma temperatura. Então, agora, com essa definição de temperatura, eu consigo definir para vocês as principais escalas de temperatura, para você entender o que é a temperatura. São 3 as escalas principais que a gente vai ver aqui, que é a escala Kelvin, escala Celsius e escala Fahrenheit. No seu dia a dia, você deve utilizar provavelmente só a Celsius, mas no mundo da ciência, a Kelvin chega a ser mais importante. Fahrenheit não é muito importante para a gente, não. Então, vamos começar aqui, ó, entendendo o que quer dizer essa escala Kelvin. Escala Kelvin. O que vou imaginar aqui para a gente? Vou imaginar que a gente tem um recipiente fechado, como se fosse um balão aqui, ó. Tem um balão e aí tem um gás aqui qualquer aqui dentro. Pode ser fechado, tá? Tá lacrado aqui, ó. Tem um gás qualquer aqui, pode ser oxigênio, pode ser CO2, sei lá, pode ser o gás que você quiser. E você tem um detetor de pressão aqui dentro, certo? Tem um detetor de pressão aqui. Esse detetor poderia estar em qualquer pressão. Então, e você tem um termômetro também, né? Não vamos esquecer, você tem um termômetro aqui, ó, também acoplado. Então, o que você consegue medir aqui, ó, nesse seu gás aqui, ó? Você sabe a temperatura através do termômetro, você sabe a pressão através desse seu medidor de pressão, o volume você sabe porque é um volume constante e o resto tá constante aqui, a gente vai ver mais algumas coisinhas. Mas aqui, ó, você tem, a todo momento, você tem uma medida de temperatura, uma medida de pressão e o volume é só o tamanho do objeto não vai mudar. Aí o que você vai tentar fazer aqui, ó? Você vai tentar fazer um gráfico. Fazer um gráfico aqui, ó. E ele está em graus Celsius aqui, ó. Aqui é graus Celsius e aqui é a pressão. A pressão pode estar em Pascal mesmo, não tem problema. Então, você tem a pressão e aqui você tem embaixo a temperatura. Aqui seria o 0 graus Celsius, tá? Aqui é o 0 graus Celsius nesse... Aqui é o 0 graus e o 0 de pressão. Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai ligando uma chama aqui embaixo. Você liga um fogo aqui embaixo. E aí você vai medindo a temperatura e a pressão. Se você lembra lá da lei de Clapeyron ou a lei dos gases ideais, lembra que PV igual a nRT. Então, se eu aumento a temperatura, a pressão tem que aumentar, supondo que o volume está constante. O Nzinho é o número de mols, que é sempre o mesmo, porque o gás está lacrado aqui, e o R é uma constante dos gases ideais. Mas qual que é a ideia aqui? Ó? Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta também. Isso aqui é só para descrever o que a gente vai ver, mas você não precisaria saber dessa equação aqui não. Então, o que vai acontecendo? Você vai marcando os pontos lá. Você marca lá, a temperatura deu... sei lá, deu 30 graus Celsius. E aí você mede a pressão. A pressão deu 1,3 vezes 10 na 5 Pascal. E assim por diante. Aí quando você tem esse ponto, você vai aqui no seu gráfico e marca. Você está aquecendo a temperatura, então, vamos aqui, ó.
Aumentei a temperatura para conseguir o segundo ponto. Aumenta a pressão também. É isso que a gente espera ver. Aí você está no seu sisteminha, você aumenta aqui a temperatura e aumenta a pressão. Aumenta a temperatura e aumenta a pressão. Aí o que você conclui aqui? Ó? Você vai ver que vai te dar uma linha reta. E aí você pega essa linha reta e faz uma interpolação aqui, ó, e liga os pontos. E você vai ver... Opa, aqui é para dar uma reta, tá? Tá torto, mas é para dar uma reta. E aí você vai ver que vai ter um momento que essa sua reta que você desenhou vai cruzar o zero de pressão. Então, ela vai cruzar aqui, ó, o zero de pressão em algum momento. Imagina que fosse uma linha reta que eu desenhei meio torto. Então, você partiu desses seus pontos experimentais e só continuou essa reta aí. E aí você vê que aqui para trás vai ter um ponto que a pressão vai ser zero. Se você lembra do que a gente chama de pressão, que a gente viu lá na parte de fluidos, a pressão é o choque das moléculas com a parede do recipiente. Então lembra que eu desenhei aqui um bekerzinho e aí tinha um monte de átomozinhos aqui, ó. E aí eu falei para vocês que a pressão vinha do choque dessas moléculas com as paredes do recipiente ou entre elas mesmas, que é para ser uma setinha. Então, se a pressão é zero, quer dizer que não tem mais choque. Quer dizer que as moléculas estão paradas. Então, eventualmente, nessa situação de que... Nossa, que é PA, tá? De Pascal. Nessa situação que a pressão é zero, minha molécula está parada. É isso que a gente imagina utilizando a física clássica. Se a pressão é zero, a molécula está parada. Então vamos imaginar o seguinte, se eu baixar mais a pressão, ó, a molécula estava se movendo aqui, ó. E aí está se movendo. Aí eu vou diminuindo a temperatura até o momento que ela fica parada. Se eu diminuir mais a temperatura, você pode pensar, não, aí ela vai para o outro lado, né? Se ela está indo para um lado, agora ela vai para o outro. Mas repara que não faz diferença. Se ela está indo da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, é energia cinética igual. Então, uma vez que ela está parada, eu não consigo mais reduzir a temperatura. E aí, fazendo esse experimento aqui relativamente simples, você consegue encontrar qual é a temperatura para a qual as moléculas não estão mais se movendo. A gente chama isso de zero absoluto e a gente começa a escala Kelvin ali, ó, 0 Kelvin. Então, fazendo esse experimentozinho, a gente consegue identificar qual seria essa temperatura. Não é, a gente nunca chegou nessa temperatura, não consegue chegar nela, já explico por quê. Mas a gente encontra qual seria a temperatura para a qual as moléculas não estariam se movendo, ou seja, não tem como reduzir mais a temperatura. Então, a escala Kelvin, ela começa onde seria esse zero absoluto. E aí é um experimento bem simples de você fazer. E esse zero absoluto, quantos graus é? Para responder isso, eu vou colocar um videozinho aqui para vocês do Cavaleiros do Zodíaco. Então responde aí pra gente qual é o zero absoluto. Qual é o zero absoluto, Yoga? Vamos, responda-me. O zero absoluto é a temperatura que congela tudo e que é de 273 graus centígrados abaixo de zero. Então, a gente viu ali ó, que a temperatura do zero absoluto, ou seja, 0 Kelvin, é igual a menos 273,15 graus Celsius. É claro que a gente não consegue chegar exatamente no 0 Kelvin, senão a gente estaria violando o princípio da incerteza de Heisenberg, porque a gente não consegue saber a posição e a velocidade de qualquer coisa com perfeita precisão. Mas a gente não consegue chegar no valor exato. Então, se a gente conseguisse chegar no zero absoluto, a gente saberia que a velocidade é zero, o que, nesse caso, a gente não consegue chegar no valor exato dessa velocidade. Mas dá para chegar em temperaturas aí muito baixas. Acho que o recorde é 4,5 vezes 10 na menos 10 Kelvin. Então, essa é a temperatura mais baixa que já chegaram. Isso aqui é a mesma coisa que 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso? Quantos zeros eu tenho aqui? 10 zeros? Talvez tenha errado um zero aí. Acho que tem um zero a mais aqui. Ó.
Mas essa é a temperatura recorde, a menor temperatura que já chegaram aí no planeta Terra, no laboratório. Então percebe que você consegue chegar em temperaturas muito baixas, mas exatamente o zero você não vai conseguir atingir. Então vamos aprender a converter essa escala Kelvin que a gente viu nas escalas Celsius e Fahrenheit. Lembrando aqui que o que a gente vê no dia a dia é a escala Celsius. Então, a partir dessa escala Kelvin, vamos tentar entender como que a gente chega nas escalas mais comuns aí do dia a dia. Lembrando que na ciência a gente utiliza a escala Kelvin, né? E Fahrenheit. Aqui, talvez seja uma das únicas vantagens que a gente tem em relação ao pessoal que é dos Estados Unidos, por exemplo. Porque geralmente a gente leva só desvantagem, né? Tipo, os melhores livros estão em inglês, demora um tempão para eles chegarem em português. Se você for fazer artigo científico, você tem que escrever em inglês, que é na língua deles, não é na nossa língua, já é uma trabalheira. Mas aqui talvez seja a única vantagem que a gente tem, porque a gente no Brasil e na maioria dos países do mundo, a gente utiliza no dia a dia a escala Celsius. Já em alguns poucos países, Estados Unidos, Inglaterra, eles utilizam a escala Fahrenheit. O problema para quem estuda a escala Fahrenheit é que a escala Fahrenheit, o tamanho de um Fahrenheit é diferente do tamanho de um Kelvin. Já explico melhor o que isso quer dizer. Mas o tamanho de um Celsius é o mesmo tamanho de um Kelvin. Então, a gente vai ter uma vantagem muito grande por estar trabalhando em Celsius. Quem está em Fahrenheit, a conversão é bem mais complicadinha. E aí, essa eu acho que é a única vantagem que a gente tem. Se você observar lá no livro do Halliday, ele vai dedicar para você um tempão de a gente convertendo Fahrenheit para Kelvin. Por que ele faz isso? Porque nos Estados Unidos eles usam Fahrenheit. A gente do Brasil precisa aprender a fazer essa conversão? Precisa treinar isso exaustivamente? É claro que não. Antigamente, os professores ficavam batendo nessa tecla de a gente aprender a converter. Não precisa mais, por vários motivos. Entre eles, a escala Fahrenheit é utilizada em poucos países, então não é utilizada na ciência. E mesmo quem mora nesses países que usam Fahrenheit acaba utilizando a escala Celsius para a ciência. E se um dia você for para os Estados Unidos, você olha no seu conversor ali no seu celular, ele vai fazer essa conta para você na hora, né? Não precisa mais ficar treinando. É legal você saber como faz essa conversão, mas de fato, assim, você ser um mestre na conversão de Fahrenheit para Celsius não é mais relevante. Então vamos fazer o quadrinho aqui, da conversão das escalas. A gente tem a escala Kelvin, a escala Celsius, a escala Fahrenheit. Tem um H aqui que faltou, hein? Faltou um H aqui, Fahrenheit. É complicadinho isso aqui, né? Esse nomezinho. E essas escalas aqui, na verdade a Celsius, que é a que a gente conhece mais, ela é definida pelos pontos de condensação e difusão da água. Então a gente vai ter dois pontos aqui. A gente vai ter a condensação da água. No nível do mar, né? A gente sempre fala aqui do nível do mar, porque essa temperatura muda se você está em outras altitudes. E o ponto de ebulição da água. Então, são esses os dois pontos que a gente vai trabalhar. Ebulição da água. Também é o nível do mar. Também aqui no nível do mar. E aí, isso aqui a gente sabe de cor, né? Eu deveria saber. A água congela a quantos graus Celsius? 0 graus Celsius. E a água, ela evapora a quantos graus Celsius? 100 graus Celsius. Então, olha que bonitinho que já ficou a escala Celsius aqui. Vai de 0 a 100. A gente sempre utiliza múltiplos de 10 aqui, né? Porque a gente tem 10 dedos nas mãos, né? A gente nasce aí. A maioria das pessoas, né, nasce com 10 dedos nas mãos, por isso que a gente usa essa escala decimal. E aí é meio que... Por que a gente não coloca tipo 80 graus? Porque a gente não tem 8 dedos nas mãos, né? Então geralmente é múltiplo de 10 para facilitar. E aí a gente já sabe aqui,
que 0 Kelvin é menos 273,15. Então, 0 graus Celsius vai ser mais 273,15 Kelvin. Ah, mas não deveria ser menos? Não, porque aqui eu estava falando do 0 Kelvin. Aqui eu estou falando do 0 graus Celsius. Então, por isso que trocou o sinal aqui, inverteu. E aí que vem aquela vantagem que eu estava falando para a gente, ó, da condensação para ebulição da água em Celsius, a gente somou 100 graus. E aí, como 1 grau Celsius tem o mesmo tamanho de 1 Kelvin, o que a gente faz? Simplesmente soma 100. Então, vai ficar mais 373,15 Kelvin. Repara aqui, ó, que Kelvin não tem grau, tá? Não tem essa bolinha aqui, ó, do grau Celsius e do grau Fahrenheit também vai ter a bolinha. O Kelvin não tem, é só Kelvin, não é grau Kelvin, é Kelvin. Aí no Fahrenheit, aí a gente já vai ter uma dificuldade maior aqui, ó. O 0 graus Celsius em Fahrenheit são 32 graus Fahrenheit. E aqui a gente não tem que somar 100. Essa que é a dificuldade. Aqui a gente tem que somar 180 para dar certo. Então, um Fahrenheit, o tamanho de um Fahrenheit é menor, um Fahrenheit é menor que o tamanho de 1 grau Celsius. Já 1 grau Celsius é do tamanho de 1 Kelvin. Então, se eu somo 100 em graus Celsius, eu somo 100 em Kelvin. Mas se eu somo 100 graus Celsius, eu não somo 100 em Fahrenheit. Eu tenho que somar 180, 212 graus Fahrenheit. Aqui vale a pena a gente utilizar um truquezinho para você memorizar isso aqui. Caso o seu professor ainda cobre isso, eu acho irrelevante na minha opinião. Mas se você quer lembrar quantos graus Fahrenheit equivale a 100 graus Celsius, é só você lembrar lá do perfume da Carolina Herrera, o Chuanchu Man. Olha o perfume aqui, o número do perfume Chuanchu não é coincidência, é para bater aqui com o valor de 100 graus Celsius. Então, a que temperatura a água evapora em graus Fahrenheit? Chuanchu, 212. Se você for lá no Paraguai, você tem inclusive umas versões mais esquisitas. E aí, em vez de Chuanchu, tem o 32. Que aí, ó, Fahrenheit 32, que aí é o ponto de congelamento. Mas fica aí o truquezinho, caso você queira memorizar. A temperatura de ebulição da água e na escala Fahrenheit é o Chuanchu. Não é uma coincidência, é feito de propósito para ser assim. Então vamos aqui agora ver como que a gente converte uma escala na outra. Então aqui a gente consegue ter a relação entre as escalas, mas essa não é a equaçãozinha de conversão de uma para outra. Vamos olhar aqui, ó. Opa, fazer de preto. Escala Celsius para Kelvin. Nossa, tá feia a letra hoje, né? Escala Celsius para Kelvin. Vou até escrever de novo, não gostei da minha letra. Não sei o que está acontecendo. Escala Celsius para Kelvin. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que a temperatura na escala Celsius ela vai ser igual à temperatura na escala Kelvin menos 273,15. Bem simples a equaçãozinha aqui para a gente, né? Então, tudo que você tem que fazer é subtrair 273,15 do valor que você tem na escala Kelvin. E o contrário também vale. Ó, se você quiser encontrar na escala Kelvin, o que você faz? Você passa o menos para o outro lado, menos 273,15 para o outro lado. E aí você tem que a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na escala graus Celsius, mais 273,15. Então vamos aqui fazer alguns exemplos dessa utilização. Por exemplo, se a gente está na temperatura ambiente da CNTP, que é 25 graus Celsius, como que eu encontro essa temperatura na escala Kelvin? Ó, se eu sei a temperatura em graus Celsius, para eu converter para a escala Kelvin, eu tenho que somar 273,15. Então, para fazer essa conversãozinha,
Eu estou querendo converter isso para escala Kelvin. Eu sei a temperatura em graus Celsius, que é os 25, ó, esses 25 são esses 25 aqui. E aí eu tenho que somar com 273,15. Você faz essa conta, dá 298. Opa, 298,15 Kelvin. Não vai colocar o grau Kelvin. Kelvin. Aí tem outros exemplos aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, nitrogênio líquido. Mas o que é esse nitrogênio líquido? Esse N2 aqui, Douglas. Esse nitrogênio líquido a gente utiliza na pesquisa de materiais o tempo todo. Na pesquisa, ou mesmo na culinária. Se você me imaginar, se você assistiu MasterChef os tempos aí atrás, você via que o pessoal cozinhava com nitrogênio líquido. Então, o nitrogênio líquido aqui já é meio que arroz com feijão, já não tem nada muito perigoso assim, ou muito novo nessa utilização do nitrogênio líquido. Então, o nitrogênio líquido é uma coisa bem importante que nas pesquisas ou mesmo na produção de alimentos aí a gente utiliza bastante. Então, o nitrogênio líquido, qual é a temperatura dele? Então, estou falando de nitrogênio líquido, né? A temperatura dele de ebulição é igual a 77 Kelvin. Então, se eu estou utilizando para cozinhar o nitrogênio líquido, na minha receita, quantos graus Celsius está esse nitrogênio líquido? Ele vai estar, vamos fazer a conversão, ó. Temperatura em graus Celsius vai ser igual a 77 menos 273,15. Fazendo essa continha aqui, ó, isso vai dar para a gente menos 196,15 graus Celsius. Então percebe que temperaturas extremamente baixas já são comuns no nosso dia a dia. Mas eu nunca vi nitrogênio líquido. Mas não é tão... Nitrogênio líquido já é arroz com feijão, igual eu falei. Ele não é caro, é tipo, sei lá, R$2 o litro. Tá mais barato que gasolina. O nitrogênio líquido. Você vai lá na White Martins e compra um pouco. Acho que até para venda, para congelar alimentos, você utiliza o nitrogênio líquido já. Uma coisa interessante é que quem já viu nitrogênio líquido, você vai ver que ele está sempre borbulhando. Você vai ver um recipiente, geralmente uma caixa de alumínio, e você vai ver que ele está borbulhando aqui, ó. Por que o nitrogênio líquido está borbulhando? Porque ele está a 77 Kelvin e essa é a temperatura de ebulição do nitrogênio líquido. Então essas bolinhas, apesar de ele estar nessa temperatura de quase menos 200 graus Celsius, quer dizer que esse nitrogênio líquido está evaporando, ele está fervendo, ele ferve a essa temperatura. Então quando você vê o nitrogênio soltando bolinhas, é a mesma coisa que quando você esquenta água numa leiteira. Ele está evaporando já, ele já está na temperatura de ebulição dele. Bom, nitrogênio líquido muito interessante. Agora, se você for para uma pesquisa um pouco mais avançada, provavelmente, se você vai para a área de pesquisa, você vai mexer com nitrogênio líquido em algum momento da sua vida. Agora, você vai para uma área um pouco mais avançada e você utiliza o hélio líquido. Hélio líquido. Aí já é um pouco mais caro, deve ser tipo uns R$50 o litro. Hélio líquido já é mais caro. Mas ele tá, a temperatura de ebulição dele é 4,2 Kelvin. Então já repara aqui, ó, que o hélio líquido, que também é bastante utilizado, é menos comum que o nitrogênio líquido, mas já é bem utilizado aqui. Não tem nenhuma coisa assim fora do comum, igual essa temperatura aqui, ó. Isso aqui é fora do comum. Isso aqui é uma vez na vida que a galera fez. Nitrogênio líquido e hélio líquido já usa o tempo todo. E aí ele está a 4,2 Kelvin. Se você fizer essa conta, a temperatura em graus Celsius vai ficar igual a menos 268,95, se eu não errei nenhuma conta, graus Celsius. Aqui já está bem próximo do zero absoluto, né? Então, essa conversão aqui do Celsius para o Kelvin, do Kelvin para o Celsius, isso você vai ter que saber fazer. Isso aqui é bom você memorizar, mas é simples para a gente. É só somar 273 ou subtrair 273. Depende aí de para que lado dessa escala você está indo. Vamos falar também da conversão de Celsius para Fahrenheit. Lembrando que esse aqui não vai ser o nosso foco, porque a escala Fahrenheit não é importante para a gente. Escala
Apesar que a gente vai fazer um exercício sobre isso, né? Mas não é tão importante assim. Para Fahrenheit. Se você quiser fazer essa conversão, então a gente vai ter que a temperatura em graus Celsius vai ser igual a 5 sobre 9 TF menos 32. Agora, se você quiser fazer o contrário, a temperatura Fahrenheit para graus Celsius, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a temperatura em graus Celsius, multiplicar por 9 sobre 5 e somar 32. Então, esse é o processo que você faz aqui para converter de uma escala para outra de Celsius para Fahrenheit. Lembrando que a gente não vai utilizar muito isso, que para a gente não é tão importante assim. Mas vamos fazer um exemplo, só para não dizerem que eu não falei nada sobre isso. Então vamos lá, esse aqui é o 4 do capítulo 18. Cuidado aqui, alguns livros ele está escrito 1348, é 134 graus Fahrenheit, tá? Cuidado aí, se eu tiver errado, dá uma corrigida aí. Ele fala assim para a gente, letra A. Em 1964, temperatura na aldeia de Oymyakon, pode ser, na Sibéria chegou a menos 71 graus Celsius. Qual é o valor dessa temperatura em graus Fahrenheit? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem uma temperatura em graus Celsius e a gente quer converter ela para Fahrenheit. Como é que a gente fazia isso? Temperatura em Fahrenheit igual a temperatura em graus Celsius vezes 9 sobre 5 mais 32. Então, é simples, é só a gente substituir. Isso aqui vai dar para a gente, substituindo aqui, menos 71 vezes 9 sobre 5 mais 32. Isso aqui, se você fizer a conta, vai te dar menos 95,8 graus Fahrenheit. Cuidado aí só para não confundir. Então, essa já é a resposta aqui da letra A, menos 95,8 graus Fahrenheit. Na letra B, ele fala assim, a temperatura mais alta registrada oficialmente nos Estados Unidos foi de 134 graus Fahrenheit, no Vale da Morte, olha que nome sugestivo, na Califórnia. Quanto que equivale isso em graus Celsius? Como que a gente faz essa conversão? Temperatura em graus Celsius igual a 5 sobre 9 TF menos 32. Estou fazendo bem rapidinho esse exercício aqui, porque essa conversão aqui é só para Enem, vestibular, para quem for te perguntar. Na prática, você não vai utilizar isso quase nunca. Se você for utilizar isso no seu trabalho, você vai utilizar um aplicativo de celular, por exemplo, que é muito mais rápido. Então, vamos lá, fazendo essa continha. TC igual a 5 sobre 9, que multiplica 134 menos 32. E se você faz essa continha, você vai encontrar 56,7 graus Celsius aproximadamente. Ou seja, temperatura aí do bicho pegando, né? Vamos então agora para um outro assunto que também é igualmente aqui com aplicação no dia a dia, que é a expansão térmica. Então vamos imaginar assim, geralmente você vai ter um metalzinho, uma barra, tá? Uma barra de metal, aquelas que usam em construção. Então ela é feita de metal, vamos notar aqui, metal. E o que acontece? Ela está com um comprimento inicial, que eu vou chamar de L. Então, ela tem um comprimento, essa barra aqui, ela tem um comprimento que eu vou chamar de L. E ela está numa temperatura T1. Aí, o que acontece? Essa mesma barra, eu esquento ela. E aí, o que vai acontecer essa barra aí de metal? O metal expande mais, por isso que geralmente a gente fala de metal quando a gente está falando de expansão térmica. Quando aumenta a temperatura, ela vai aumentar de tamanho também. Então, ela vai para um L2 e um tamanho T2. Então, quando isso acontece, a gente chama de expansão térmica. A expansão térmica, o que é? É quando a gente tem os objetos aumentando com a mudança de temperatura. Tem outras maneiras de você aumentar o tamanho do objeto. Tipo, se for uma borracha, você pode puxar ela. Na verdade, quase qualquer material você pode expandir ele puxando. Mas nesse caso, a gente vai estudar a expansão devido a mudanças de temperatura. Onde que isso tem aplicação?
Muitas aplicações. A mais clássica delas é nos trilhos de trem. O que acontece? Se você for num trilho de trem, você vê que esses pedacinhos de metais, qual que é o nome disso? Não lembro o nome disso. Mas eles são em pedaços, né? Não é um ferro contínuo. E você vai ver que tem um espaço entre eles. Porque aí nos dias quentes, esse trilho, esse pedaço de trilho, ele pode expandir e tranquilamente, sem problema. Se você não deixa esse espaço, como é o caso dessa figura aqui, ó, o que pode acontecer? Quando ele expande, um bate no outro e aí ele dá essa entortada. Então você tem que levar em consideração a expansão térmica quando você for fazer trilho de trem. Ah, mas não quero trabalhar com trilho de trem. Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. O dentista, quando ele faz uma obturação no seu dente, ele preenche com um metalzinho aqui numa restauração. Não entendo muito bem disso de dentista. Mas você coloca metal aqui no dente da pessoa quando ela tem uma cárie que você arranca um pedaço do dente aqui. Se você não leva em consideração a dilatação térmica, a pessoa vai tomar um chá, esse metal expande, trinca o dente e aí problema, né, para a pessoa aí que teve um dentista que não levou isso em consideração. Um outro exemplo aqui, ó, são as pontes. Por exemplo, ponte, se você olhar nas pontes, você vai ver que tem uma estrutura parecida com essa aqui, ó, nas entradas. Mesmo motivo. Isso aqui é para dar uma folga por conta da expansão térmica. Se você não leva em consideração a expansão térmica, você vai ter problemas aí. Uma outra aplicação aqui, só mais um exemplo, isso aqui acontece na minha casa até hoje. Esse aqui não é exatamente o portão da minha casa, mas só peguei ele como exemplo. Esse lado dele, na minha casa, aqui nesse portão, ele não tem muita distância, ele é próximo. Então, nos dias quentes, o que acontece? Ele enrosca o portão nas laterais e aí o motor fica lá bzzz, e não consegue abrir. Então, percebe que a dilatação térmica é uma coisa que você tem que levar em consideração o tempo todo. Mesmo se você não sabe fazer as contas, você tem que levar em consideração. Agora, se você quiser trabalhar principalmente na parte de estruturas, de construção, aí a parte da dilatação térmica vai ser essencial no seu caso. Mesmo se você estiver trabalhando com engenharia de alimentos, por exemplo, e você utilizar um processo a altas temperaturas, você sempre vai ter essa parte de expansão térmica. Inclusive, tem uma coisa muito interessante que se você comprar um prato, você vai ver que alguns deles são feitos para ir no micro-ondas, outros não. Porque o vidro ele também dilata. E aí se ele é de pirex, que chama, acho que essa é a versão mais comum, material, vidro pirex, aí ele dilata menos. Porque se o vidro dilata, vamos supor que você coloca um prato no micro-ondas, ele esquenta, dilata, pode trincar e quebrar o prato. Né? Uma vez quando eu comecei a morar fora, comprei uns pratos mais baratos, volta e meia ele quebrava dentro do micro-ondas quando você colocava comida lá. Então não compre dos pratos mais baratos. E lembra dessa questão da dilatação térmica. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a fazer as contas para calcular a dilatação térmica. De novo, metais são os que mais dilatam, por isso que a gente vai ver muito exemplo de metal, mas não é só os metais que dilatam, mas principalmente os metais é o grupo mais característico dessa parte de expansão térmica, né? Primeira coisa, antes de a gente entrar nas contas, eu quero que você entenda por que isso ocorre. Porque é uma questão que, se você parar para pensar, ela não é óbvia. Porque você imagina que os átomozinhos desenham 2 átomos só. E aí, quando você aumenta a temperatura, você sabe que eles vão vibrar cada vez mais. Certo? Então, eles estão vibrando um pouco, depois eles começam a vibrar mais. Mas isso não quer dizer que o material vai aumentar de tamanho. Porque eles vão ficar oscilando mais, né, vão oscilar mais em uma região maior, mas o ponto médio de oscilação ele vai ser no mesmo lugar, né? Vai oscilando com amplitude maior, mas no mesmo lugar. Então, esse não é o motivo pelos quais os materiais se expandem. Tem uma questão aqui muito mais teórica, vamos chamar assim, mais aprofundada, que é a energia de ligação entre átomos. A gente aproxima elas uma primeira aproximação mesmo, vamos imaginar que eu tenho de novo esses 2 átomos, e aí eu tenho um ponto de equilíbrio entre eles, e eles têm uma distância R, essa R aqui, ó, que vai me definir qual vai ser a distância média entre as moléculas.
Mas a força que age entre eles, na verdade o potencial que age entre eles, aí a gente chama de potencial de Lennard-Jones, numa primeira aproximação. Potencial de Lennard-Jones. Isso aqui é curiosidade, tá, gente? Mas é interessante aqui. Então, você tem o potencial de Lennard-Jones, ele é da seguinte forma aqui, ó. U de R igual a A sobre R. Lembra que R é a distância entre as moléculas, elevado a 12, menos B, que é uma outra constante, dividido por R. Eu acho que quem é da química vê isso aqui bastante. Elevado na sexta. Então, esse é o potencial que daí você consegue calcular as forças, que diz o que esse potencial vai dizer para o átomo, por exemplo, da esquerda, o que você tem que fazer quando o átomo da direita se aproxima. Aí é dado por essa conta se é uma força de atração ou de repulsão. É claro que isso é só uma primeira aproximação, não é só isso que... Não é esse potencial que descreve exatamente o que acontece. Mas, enfim, se você fizer um gráfico dele, você vai ter o seguinte aqui, ó, você vai ter a energia potencial, e aí essa energia potencial, vou fazer de outra cor, ela depende da distância entre as moléculas, que é esse R, e aí ela vai fazer um gráfico assim, ó. Assim, ó. Aqui assim. Vamos supor que seja uma temperatura T1. Então, aqui, ó, fica fácil perceber, a curva de potencial é como se fosse uma montanha. Então, o seu átomo provavelmente ele vai ficar aqui, ó, né, circulando para um lado para o outro. Vai ficar nesse ponto de equilíbrio. Se você aumenta essa temperatura, o que vai acontecer aqui, ó? Você vai, de novo, ter a mesma partícula, a mesma coisa, que é a mesma coisa, tá? Ali é o R, ali é o U, e você vai ter essa mesma função, exatamente igual, tá? Não vai mudar por conta da temperatura. Só que agora, ó, o que vai acontecer aqui? Ela vai ficar oscilando dependendo da energia dela. E a posição média aqui. Agora, se você aumenta a temperatura, essa sua partícula vai ter mais energia. Então, em vez de ela circular, por exemplo, só daqui até aqui, igual se tivesse imagina um bowl e você solta uma bolinha, ele vai ficar oscilando na posição, ao redor da posição de equilíbrio estável. Então, se dá uma energia maior, vamos supor que agora ela tem essa energia aqui, ó. Opa, ficou bem torto, isso aqui é importante que fique reto. Então agora ela está oscilando. Nossa, estou cobrindo ali, né? Nem dá para ver direito. Eu vou para cá. Pronto. Vai ficar oscilando aqui ao redor dessa região toda. Você deu uma energia, estou exagerando aqui, ó, mas agora ela vai para cá e vai para cá. Ela pode ir pegar toda essa parte, daqui até aqui. Só que como esse potencial é assimétrico, tá vendo que essa perninha aqui ela sobe mais rápido do que essa? Quando isso acontece, o ponto médio que estava aqui, ó, vamos supor que seja o R0, o ponto de equilíbrio ele vai andar para a direita. Então aqui, ó, quando aumenta a temperatura, a distância média entre os átomos vai aumentar. Por quê? Porque o potencial de Lennard-Jones ele é assimétrico. Então, se eu aumento a temperatura, o ponto médio da oscilação entre os átomos, essa distância de oscilação, aumenta e aí eu tenho a expansão. Fica um argumento completamente diferente, aí é um argumento bem mais aprofundado aí que a gente tem para conseguir explicar a expansão térmica. Mas continuando aqui, ó, vamos fazer as continhas agora. Fazer algumas continhas. E eu estou falando para você primeiro da expansão linear, que é o número 6.1, expansão linear. Expansão linear. Na expansão linear, eu tenho um objeto que ele pode ser considerado como tendo uma dimensão só. Por exemplo, uma barra. Uma barra a gente pode considerar que ela é linear aqui até certa aproximação. Então, quando eu tenho um fio, por exemplo, linear quer dizer que eu tenho uma dimensão só nesse caso, ou seja, parece uma linha. Então, a expansão linear é para aqueles objetos que parecem uma linha. Então, vamos escrever algumas coisas que a gente precisa. Então, de novo, esse aqui vai ser o comprimento inicial, que eu vou chamar de L. O T1 vai ser a temperatura inicial. Aí, quando ele esquenta, o que vai acontecer?
ele vai aumentar de tamanho. Se você baixar a temperatura, ele diminui, né? Também vale no sentido oposto. Eu sempre estou fazendo uma direção só, mas vale para as duas direções. Então agora ele vai virar um L2, de comprimento L2, uma temperatura T2. Como que eu encontro o quanto que aumentou esse comprimento dessa barra, esse ΔL? Como que a gente faz isso? A gente faz assim, ó, L2, que é o comprimento final, menos o L, vai ser igual a L, que multiplica uma constante alfa, já vou escrever o que é cada coisa, que multiplica T2 menos o T1. Para ficar mais simples essa equação, porque é T2, né? T2 menos o T1. Para ficar mais simples essa equação... O que eu vou fazer para ficar mais simples? Eu vou chamar isso aqui ó, de ΔL, porque é, né? O final menos o inicial é o ΔL. Então, ΔL vai ser igual a L vezes o alfa. E isso aqui também é uma variação de temperatura, vezes o ΔT. Então, geralmente, a gente utiliza essa equação aqui para saber quanto que o meu objeto vai aumentar. Então, para eu saber quanto que o meu objeto vai aumentar, eu vou precisar do tamanho inicial, desse alfa, e o quanto que a temperatura mudou. O que é cada uma dessas coisas? Vamos anotar aqui com calma, depois a gente já faz alguns exemplos. ΔL é o que? A mudança no comprimento. Então, é a mudança no comprimento. E se há uma medida de comprimento, qual é a unidade do sistema internacional? Metros, né? Então, já é em metros. Esse ΔL que é o quanto que aumentou. Quanto que aumentou? 1 centímetro, 2 centímetros, e assim por diante. Já o L é o comprimento inicial. Comprimento inicial, que também é dado em metros. Outra coisa aqui ó, que apareceu é o ΔT. E esse ΔT é a mudança na temperatura. Não é aumento na temperatura, é mudança. Porque pode ser que a temperatura diminuiu. Mudança na temperatura. Temperatura. E é em graus Celsius ou em Kelvin. Tanto faz a unidade. Graus Celsius ou Kelvin. Tanto faz, né? Porque como o tamanho de um grau Celsius é o mesmo tamanho de um Kelvin, esse ΔT vai ser o mesmo, independente do que você utilizar. Mas cuidado com as unidades aqui de temperatura. Uma dica que eu sempre dou é a seguinte, falando de termodinâmica, se você usar Kelvin e transformar tudo para Kelvin, você sempre vai acertar. Se você utilizar graus Celsius, vai ter algumas situações que você vai errar. Tem algumas equações que a gente vai ver na termodinâmica que ela só vale se você utilizar Kelvin. Então, é essa a dica que eu dou. Kelvin sempre vai funcionar, pode dar um pouco mais de conta, mas sempre vai funcionar. Graus Celsius pode ser que sim, pode ser que não, tem que saber avaliar. Então, se você está na dúvida aí, utiliza o Kelvin que vai dar certo. E esse alfa aí que apareceu? Esse alfa é novidade aí. A gente chama ele de coeficiente de dilatação linear. Ele vai ser próprio do material. Então, dependendo do material, vai ter um, dependendo do material, vai ter outro, vai ser tudo tabelado. Então, esse é o coeficiente de dilatação linear. Dilatação linear. E aí, ele vai ser dado para a gente em 1 sobre graus Celsius ou 1 sobre Kelvin. Depende, né, de que tipo de unidade você está utilizando aí. Então, é assim que a gente calcula essa dilatação. Lembrando que isso aqui eu estou fazendo a expansão linear, que é para um objeto, uma forma de uma linha. Depois a gente vai aprender como que a gente parte dessa equação e chega para objetos de 2 dimensões, de até 3 dimensões. Eu vou mostrar isso nessa aula ainda, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó, da barra de aço. Exemplo. Só para a gente ver como é que usa isso aqui. Barra de aço. Então, se eu tiver uma barra de aço, eu vou lá no
Na internet ou no Halliday vai estar lá o alfa do aço é igual a 11 vezes 10 na menos 6 por grau Celsius. Esses coeficientes de dilatação são sempre pequenos, é sempre 10 a menos 6. Na melhor das hipóteses, 10 a menos 5. Geralmente é menor ainda. Então, porque dilata pouquinho. Por isso que você geralmente não vê as coisas dilatando assim. Mas existe. Mas é pequeno e dependendo da sua aplicação faz toda a diferença. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou imaginar que eu tenho uma barra de 1 metro. Esse 1 metro é o quê? Qual a grandeza aqui? 1 metro é o L, né? Esse L é igual a 1 metro. E ele está inicialmente na temperatura 10 graus Celsius. Então, o T1, 10 graus Celsius. Aí, o que eu faço? Eu pego esses 10 graus Celsius e esquento essa barra até 100 graus Celsius. E aí eu te pergunto qual foi essa mudança de comprimento, qual é o ΔL? É essa a pergunta que eu faço para vocês. Bem simples esse exemplo, a gente só jogar direto na equação aqui, ó. O ΔL é o que eu quero saber, o L é o comprimento inicial que é 1, o alfa é 11 vezes 10 na menos 6, e o ΔT é a mudança de temperatura, que é o T2 menos T1. Quanto que é o T2? É 100. Quanto que é o T1? É 10. E aí eu encontro aqui, jogo isso na calculadora e a gente vai encontrar o total de 9,9 vezes 10 na menos 4 metros, se você fizer essa conta aqui. Já tampei aqui de novo, né? Isso aqui é aproximadamente 1 milímetro, tá? 1 milímetro. Aí dá pra gente ter uma ideia boa. Então, se eu pegar uma barra de 1 metro, aumentar ela de 90 graus vai me dar aproximadamente o aumento de 1 milímetro, ou seja, 1 milésimo daquele comprimento inicial. Vamos fazer outro exemplo aqui para a gente reforçar essa ideia. Vamos lá, esse aqui é o 10 do capítulo 18, ele fala assim para a gente: o mastro de alumínio tem 33 metros de altura. Então esse L é quanto? 33 metros. De quanto o comprimento do mastro aumenta, ou seja, ele quer saber o ΔL se a temperatura aumenta de 15 graus, ou seja, a variação de temperatura, quanto que é? 15 graus Celsius. 15 graus Celsius. Como é que a gente faz isso? A gente tem que o ΔL vai ser igual a L vezes o alfa vezes o ΔT. Bem simples, né? Quanto que é o alfa? Vamos olhar aqui na tabela. Essa tabela eu tirei lá do Halliday. A gente quer o alumínio. Ou seja, o alfa do alumínio é igual... Esse aqui é AL, tá? L minúsculo. É igual a 23 vezes 10 na menos 6. Ó, 10 na menos 6 aqui, ó. Por grau Celsius. Então, essa é o alfa do alumínio. E aí agora é só substituir. O ΔL vai ser igual a L. Quanto que é o L? 33 metros, já está no sistema internacional. O alfa é 23 vezes 10 na menos 6. E o ΔT é igual a 15. Fazendo essa conta, é só jogar na calculadora. A gente tem que esse aumento do comprimento é de aproximadamente 0,011 metros, ou um pouco mais de 1 centímetro. Lembrando que esse aqui não é o comprimento final, né? Você tem que somar o ΔL com L para você saber qual é o comprimento final. Mas bem simples esse aqui também, só para a gente fixar. Então, seguindo agora, a gente vai ver expansão volumétrica. Vamos lembrar o que a gente viu até agora? Expansão linear, que o objeto ele tinha uma expansão numa direção só. Agora, a gente vai ver expansão volumétrica, ou seja, expansão em 3 dimensões. A gente vai ver um caso especial também, na qual o objeto ele tem uma expansão isotrópica, ou seja, a expansão dele vai ser igual em todas as direções. Expande igualmente em todas as direções. Então, vamos pensar assim, ó. Calma aí. Direções. Vamos pensar assim, que eu tenho um objeto aqui, ó, um cubo.
Como ele se expande aqui para cima, tem que ser da mesma maneira que ele se expande para o lado, ou para esse lado. É isso que é isotrópico. Em todas as direções, ele vai expandir igualmente, ou seja, a equação que a gente vai ver tem que valer para todos os lados ao mesmo tempo. Existem situações que não é verdade. Sim, geralmente quando você pega algum objeto a escala nano, um objeto muito pequeno, aí a gente tem que levar em consideração a direção que a gente está vendo. Mas aqui no nosso universo macroscópico eu não me lembro de nenhum caso que isso vai aparecer. Mas vamos lá. Então o que a gente tem? Vou imaginar que a gente tem um cubo aqui, vou desenhar um mais bonito dessa vez. Ou não, né? Então tá aqui o cubo, vamos desenhando. Podia ter simplesmente dado Ctrl+C, Ctrl+V, né? Num cubo, muito mais fácil. Mas enfim, tá aqui o cubo e ele vai ter volume V. E aí a gente vai ter que essa variação de volume dele, porque agora eu tô falando de expansão volumétrica. Cuidado que V é volume, não é velocidade aqui não, tá? Vai ser igual a V. E aí vai aparecer um beta aqui, em alguns lugares é gama que a galera usa, mas eu vou usar beta vezes o ΔT. Então as coisas são bem parecidas aqui, ó, não mudou muita coisa. A gente tem a variação de volume, o volume inicial, a variação de temperatura é uma equação bem parecida com a da expansão linear. O que mudou de fato é esse beta aqui, ó. O que é esse beta? Ele é o coeficiente de expansão volumétrico. Se antes era linear, agora é volumétrico. E aí, ele vai ser dado da mesma maneira que era antes, dado em 1 sobre grau Celsius ou 1 sobre Kelvin. Exatamente a mesma unidade que antes. E aí a gente tem uma relação do beta com o alfa. Então, se você sabe o alfa, você consegue encontrar o beta facilmente, porque o beta é 3 vezes o alfa. Então, aqui, ó, bem simples de você encontrar, as equações são bem parecidas. Já vamos para um exemplo aqui, ó. Não tem muito o que discutir, porque a equação é bem simples da gente brincar aqui com ela. Vamos pegar aqui um cubo de vidro. Que cor coloca o vidro tem que ser meio cinza, assim, né? Então, tá aqui um cubo de vidro. Ó, gente, às vezes esqueço como é que desenha de uma hora para outra. Aqui o cubo de vidro. Dá para ver cinza? Dá para ver sim. Esse cubo de vidro, eu falo para você, olho lá naquela tabela do Halliday e eu te digo que o vidro ele tem um alfa de 9 vezes 10 na menos 6 por grau Celsius. Esse vidro ele tem um volume de 1 metro cúbico inicialmente. Isso acontece numa temperatura de 10 graus centígrados. Eu quero saber quanto que vai ser esse aumento de volume se essa temperatura vai de 10 para 100 graus Celsius. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Qual é essa variação de volume se a temperatura vai de 10 para 100 graus Celsius? Então, como é que eu vou encontrar isso? Eu estou falando de um volume, é uma figura tridimensional. Então, a variação do volume vai ser igual ao volume inicial, V, vezes o beta, o coeficiente de expansão volumétrico, vezes a variação de temperatura. Aí é só eu substituir, mas eu não sei o valor de beta, eu sei o do alfa. Então, como é que eu encontro o valor de beta? Pego o alfa e multiplico por 3. 3 alfa, que é igual a 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6, que vai ser igual a 27 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Então, substituindo ali na equação, eu vou ter que ΔV vai ser igual ao volume inicial, que é 1, vezes o beta, que é 27 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 90, né? De 10 para 100 é 90. Aí é só você jogar isso aqui na calculadora. Vou fazer aqui... Não, já fiz, já tenho anotado aqui o valor. Isso aqui vai dar para a gente 0,0024 metros cúbicos. Olha que simples para fazer. Então, se você sabe fazer uma expansão, sabe fazer a outra, é bem semelhante à maneira de trabalhar.
só muda alguns detalhes. Vamos fazer mais um aqui do Halliday para a gente fixar melhor. Esse aqui é o 13, ele fala assim para a gente, ó, determine a variação de volume de uma esfera de alumínio com um raio inicial de 10 centímetros quando a esfera é aquecida de 0 graus para 100 graus. Então, já vamos anotar aqui alguns dados, ó, o ΔT, quanto que é? 100 graus, né? Então já facilitou a nossa conta aqui. Ele fala que o raio inicial, R, é igual a 10 centímetros ou 0,1 metros. E ele fala que alumínio é o seu alfa, só olhar aqui na tabela, 23 vezes 10 na menos 6 por grau Celsius. Então, esses são os dados que ele dá para a gente e ele quer saber a variação de volume. Como que eu calculo a variação do volume? A variação do volume é igual ao volume inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. O beta eu não tenho, o volume inicial também não tenho, já a temperatura eu tenho. Mas esses dois itens aqui, o V e o beta, eu consigo encontrar facilmente, porque eu sei que o beta é igual a 3 alfa, ou seja, 3 vezes 23 vezes 10 na menos 6. Isso aqui vai dar para a gente o total de 69 vezes 10 na menos 6 por grau Celsius. Já o volume, eu não sei, mas eu sei calcular o volume de uma esfera a partir do raio, que é dado por 4/3 de πr ao cubo. É assim que eu calculo o volume de uma esfera. Posso fazer isso agora ou posso fazer isso depois? Vou fazer isso depois, na realidade, né? Não, vou fazer agora. Então, jogando isso aqui na calculadora, a gente vai encontrar o total de 4,1887 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Então, só substituindo aqui com os dados enunciados. Com isso, eu consigo calcular a variação de volume. Como é que vai ser a variação do volume? Vamos lá, substituindo. Vai ser igual ao volume inicial, 4,1887 vezes 10 a menos 3, vezes o beta, 69 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 100. Por que eu estou utilizando tantas casas? Você já vai entender daqui a pouquinho. Então, não se preocupe. Então, isso daqui ó, vai dar para a gente o total de... Quanto que vai dar aqui? 2,89 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos. Então, bem simples para a gente calcular essa variação, essa expansão volumétrica. Mas eu peguei esse exercício para a gente tentar pensar uma coisa e vamos ver se funciona. Eu sei que funciona, só quero demonstrar para vocês aqui. Ó. Então, mas está feito esse exercício, essa é a resposta oficial aqui. Ó. O que eu quero fazer? Eu quero saber se eu consigo fazer o mesmo cálculo, só que utilizando a variação linear, a expansão linear. Porque eu sei como calculo o volume a partir do raio. Então, se eu imaginar a esfera aqui, ó, vou imaginar que esse é o raio inicial, aqui, ó. Esse é o R0. Se eu... Vou fazer de azul para ficar mais óbvio. Aqui está o R0, que é o raio inicial. Se eu expando ela, vai aumentar o raio aqui também, concorda? Porque vai expandir a esfera. Então, vai aumentar esse raio aqui, ó. Será que a partir desse raio, que eu vou chamar de R2, eu consigo calcular essa variação de volume? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Eu vou calcular a expansão linear do raio e com ele eu vou calcular o volume final. Eu vou fazer o volume final, vai ser igual a 4/3 de π R2 ao cubo. E eu vou comparar esse volume final com o volume inicial. O volume inicial não muda, né? É dado isso aqui. E eu vou ver se bate o valor. Entenderam o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a expansão linear aqui. E aí eu vou achar o novo volume. E vou ver se eu encontro a mesma variação de volume. Ou seja, eu estou testando se eu posso utilizar essa variação linear em todos os casos, em vez de utilizar a variação volumétrica. Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular esse R2? A equação genérica é assim, né? L igual... Opa, é ΔL igual a LL
vezes alfa vezes ΔT. Só que o L, nesse caso, é a variação do raio. É o raio, né? O L é o raio. Então, vai ser aqui, ó, ΔR vai ser igual a R0 vezes alfa vezes ΔT. Mas o que é a variação do raio? É o R final menos o R inicial. Só estou mudando as letras aqui, tá, gente? Mas a equação é a mesma. Vou passar o R0 para o outro lado, eu sei que o R2 vai ser igual a R0 vezes alfa vezes ΔT mais o R0. Então, aqui, com essa equação, eu consigo calcular o raio vermelhinho, o R2. Então, quanto que vai ser isso? Ó, o raio inicial é 0,1. O alfa é 23 vezes 10 na menos 6. O ΔT é 100. Mais o 0,1. Isso daqui vai dar para a gente o total de 0,10023, ou tem um zero a menos aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, exatamente, metros. Então esse é o R2, com ele eu consigo calcular o volume final. Então o volume final vai ser igual a 4 sobre 3 π R2 ao cubo, substituindo esse valor que eu acabei aqui de encontrar, ele vai ser igual, deixa eu fazer aqui rapidinho, vezes 0,10023 ao cubo. E vai ser igual a 0,00421 vezes não, né? Metros cúbicos. Isso aqui, ó, esse valor que eu encontrei é a mesma coisa que 4,218 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Então, o que eu tenho que fazer agora? É só fazer um volume menos o outro para encontrar o ΔV, né? Eu quero encontrar o ΔV, que vai ser igual ao volume final menos o volume inicial. Isso aqui vai ser igual a 4,218 vezes 10 na menos 3 menos 4,1887 vezes 10 a menos 3. Por isso que eu coloquei tantas casas aqui, para a conta não dar errado. Se você fizer essa subtração, você vai encontrar, dividido por 1000, você vai encontrar 2,9. Deixa eu colocar um valor mais exato. Esse Excel aqui tá, né, gente? Quero número, que ele está me dando com separação de milhar. Aqui, ó. Ele está me dando o total de 2,9 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos. Então percebe que eu encontro aqui aproximadamente o mesmo resultado se eu faço as duas contas. E para ser sincero, essa conta aqui que a gente usa para expansão volumétrica, ela vem dessa expansão linear, só que aí os termos menores eu acabo desprezando. Então, qual que é a mensagem aqui? Por que eu fiz isso? Porque isso aqui, ó, bateu. Eu quero que você entenda que esse valor é o mesmo que esse, tá? Ou muito próximo que seja. O que eu quero, a mensagem aqui é que você não precisa utilizar a expansão volumétrica. Você sempre pode utilizar a linear se você quiser. Você não precisa utilizar, porque, olha só, no livro do Halley, se a gente for olhar, ele vai ter a expansão em 1, 2 e 3 dimensões. Eu prefiro sempre passar a de 1 e de 3 dimensões. A de 2 dimensões, eu gosto de fazer utilizando a expansão linear, porque eu acho muito mais óbvio e é uma equação só que você resolve tudo. E isso aqui fica muito mais preciso dessa maneira. Inclusive, o próximo exercício eu vou resolver dessa maneira, que já vai ser em 2 dimensões, mas eu vou utilizar expansão linear. Esse aqui de agora é o 8, e aí você vai perceber por que eu fiz aquilo no exercício anterior. Por que é interessante você perceber que você pode utilizar a expansão linear para calcular outras coisas. Então, esse 8 aqui, ele fala assim para a gente. A 20 graus Celsius, um cubo de latão tem 30 centímetros de aresta. A aresta é essa quininha aqui, ó. Isso aqui é uma aresta. Qual é o aumento da área superficial do cubo quando ele é aquecido
de 20 para 75 graus Celsius. Então, qual que vai ser a nossa estratégia aqui, para fazer esse cálculo aqui, ó? Percebe que a aresta é como se fosse uma linha reta aqui, né? É uma linha reta. Então, essa aresta é o meu L para eu fazer a expansão linear. Então, qual que vai ser a minha estratégia aqui, ó? Eu vou calcular as superfícies a partir da aresta. Vou fazer isso agora, na realidade, só para você entender o que eu estou fazendo. Vai ficar mais fácil assim, ó. Essa aresta, que eu vou chamar de L0, ela tem 0,3 metros de comprimento, 30 centímetros. Então, aqui eu desenhei, ó, como que a gente pode obter um cubo através da superfície dele. Então, a superfície do cubo, percebe que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Cada quadradinho é uma área assim, ó, uma face. Então, essa aqui é uma face dele. Então, a área superficial desse cubo é 6 vezes essa face aqui, ó. Como que eu acho essa área da face? Vou chamar de A. A área da face vai ser igual a L0 ao quadrado, né? Lado vezes lado é igual a essa área aqui. A área total é igual a 6 vezes cada uma dessas áreas, ou seja, 6 vezes o L0. Repetindo, da onde que eu encontrei isso? Ó, eu peguei uma aresta, fiz a aresta ao quadrado, fazendo a aresta ao quadrado eu acho a área superficial, e eu sei que um cubo tem 6 lados, então eu multipliquei por 6 para achar a área superficial. Ou seja, a minha área superficial inicial é igual a 6 vezes L0 ao quadrado. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área total final. Como é que vai ser isso aqui, ó? A área total final. Vou chamar de área total linha, pode ser. Que vai ser igual a 6 vezes o L final, o L2, ao quadrado. E aí eu vou comparar uma com a outra. Então, eu sei calcular essa área superficial inicial, só fazer essa continha aqui. E depois, quando o cubo expandir, essa aresta vai aumentar de tamanho. Em vez de ser aquela vermelhinha, ela vai ser tipo essa azul aqui maior. E aí eu só repito a conta utilizando a nova aresta. É isso que eu vou fazer. É essa a minha estratégia. Então, tudo que eu tenho que fazer é encontrar o L2. Como que eu vou encontrar o L2? Vamos relembrar aqui, ó. Delta L igual a L alfa delta T, mais o delta L L2 menos L0 igual... Esse L é o próprio L0, né? L0 vezes alfa delta T, ou seja, o L2 vai ser igual a L0 vezes o alfa vezes o delta T mais L0. Então, é assim que eu encontro esse L2. Percebe que eu estou falando, ó, de um cubo, que é um volume. Estou falando da área, que é uma superfície, e estou falando da aresta, que é unidimensional. Então, estou utilizando as 3 dimensões ao mesmo tempo nesse problema aqui. É só uma questão de geometria, você consegue fazer sem problemas, tenho certeza disso. Então, esse L2 vai ficar como aqui, ó? L2 vai ser igual a 0,3 vezes o alfa. Quanto que é o alfa do latão? É 19 vezes 10 na menos 6. A mudança de temperatura é 55 graus. Mais o L0, que é 0,3. Se você fizer essa conta, vou fazer aqui, ó, rapidinho pra gente. Isso daqui vai dar, ó, 0,3 vezes 19 vezes 55 vezes 10 elevado a menos 6 mais 0,3. Então, se eu não errei nada, isso aqui vai dar para a gente um L2 de 0,300314 metros. Então, esse é o L2. Aí eu consigo calcular facilmente os dois A, né? As duas áreas superficiais. Vamos começar com o AT. O AT é igual a 6 vezes 0,3 ao quadrado, né? Esse aqui, ó, 6 vezes L0 ao quadrado. E isso daqui, ó, vai dar pra gente igual a 6 vezes 0,3, 0,54 metros ao quadrado. Lembra que eu estou falando de uma superfície, então, no sistema internacional,
ela vai ser em metros ao quadrado. Agora, a área total 2, ou área total linha, que vai ser igual a 6 vezes L2 ao quadrado, ou seja, vai ser 6 vezes 0,300314 ao quadrado. Isso aqui vai ser esse ao quadrado vezes 6, que vai ser igual a 0,541129 metros ao quadrado. Eu quero saber o aumento da área, ou seja, eu quero fazer o A'T menos o AT. Isso aqui é só fazer essa subtração, vai ser igual a 0,001129 metros ao quadrado. Então percebe como que a gente consegue fazer esse exercício só utilizando a questão linear, né? A gente transformou ela em superfície, o volume, utilizando geometria simples que a gente viu lá na Catiacotinha, lá na 4ª série. O último tópico de hoje é uma pergunta que eu faço para você. Ó. E se o objeto tem buraco? O que acontece? Então, vou imaginar um anel aqui, eu vou te dar duas opções. Então, o anel está aqui, olha, é de ouro, é amarelo de ouro. E aí ele tem um furo no meio, né? Porque o anel é assim que é feito o anel. Sempre tem um furo aqui no meio que é para você colocar o dedo. Então, está aqui o anel. E aí você esquenta ele. E aí que vem a minha pergunta. Vou te dar duas opções, pensa aí qual que você acha que é a correta. A primeira delas é o anel aumentar de tamanho. Então o anel aumentou de tamanho aqui, ó. E ele aumentou em todas as direções, então o buraco ficou menor. Então essa é a primeira opção que eu dou para vocês aí. Então o anel aumenta e o buraco diminui. Essa é a primeira opção. A segunda opção... Cadê aqui? A segunda opção é o anel aumentar e o furo aumentar também. Ah, você não vai dar a opção do anel diminuir? Ah, ninguém é trouxa de achar que quando você esquenta o anel vai diminuir, né? A gente acabou de ver isso durante várias horas. Várias horas? Não, 1h30 mais ou menos. Então aqui, ó, o anel aumentou e o buraco aumentou. Qual dessas opções você acha que é a correta? Então essa é a pergunta que eu te faço. Pensa aí, pensou? Chegou na sua conclusão? Já vou te dar a resposta. A resposta correta é a de baixo. Apesar de que às vezes a gente não percebe isso, o objeto ele vai expandir como um todo, como se ele estivesse aumentando de tamanho. Ele não vai mudar a forma dele, vou imaginar assim, as proporções dele, ele não vai ficar deformado, ele só vai ficar maior. Então ele fica maior como um todo, inclusive o buraco acompanha esse tamanho. É como se você... sei lá, você virasse um gigante aqui, ó, né? Você tá aqui pequenininho. Epa, eu desenhei muito bem, né, gente? Vocês já viram isso. E aí você virasse um gigante. E aí você acha que só porque você virou um gigante, o gigante virou aqui para baixo. Aí você tem a perninha aqui, ó, igual. Virou o gigante. Só que aí só o braço aumentou. O braço ficou desse tamanho agora, ó. Não faz sentido, né, gente? É mais ou menos a mesma coisa. Quando o objeto aumenta, ele aumenta, todas as partes aumentam igual. Não é aumentar um pedaço só. De maneira técnica, você pode escrever assim, ó, porque se você escrever se tem buraco, o pessoal vai achar que você está maluco. Você tem que escrever assim aqui, a cavidade expande como se fosse feita do material. Então, para você fazer essa conta, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que supor que aqui dentro, aqui, ó, tem ouro também. E aí você faz a expansão do ouro aqui de dentro. E aí você vai obter esse formato aqui, ó. Então, essa é a estratégia que a gente vai fazer. Eu vou fazer um exercício, eu acho que vai ser o último de hoje, só para a gente absorver esse conceito aí do e se tem buraco. Então, o último aqui é o 9, ele fala assim, ó, um furo circular em uma placa de alumínio tem 2,725 centímetros de diâmetro a 0 graus Celsius. Qual é o diâmetro do furo quando a temperatura da placa é aumentada para 100 graus Celsius?
Então você tem como se fosse uma panela aqui, ó. E aí tem um furo nessa panela. Vou fazer de preto melhor, vai dar para ver melhor. Tem um furo nessa panela aqui, ó. E esse furo, ele fala pra gente que ele tem o diâmetro inicial de 2,725 centímetros. E aí ele esquenta, tem um furo aqui, ó. Ele esquenta a panela e aí o diâmetro do furo vai para qual tamanho? É essa a pergunta que ele faz pra gente. Repara que o furo não é feito de nada, né? O furo é feito de ar. O material, o alumínio, está em volta. Mas a gente acabou de ver que uma cavidade ela expande como se fosse feita do material. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar expansão linear no diâmetro desse furo. O diâmetro pode ser considerado linear, deveria ser o raio, dá na mesma, né? Só multiplicar por 2 e continua sendo um comprimentozinho. Então é isso que eu vou fazer. Expansão linear, vamos lembrar, o ΔL, ΔL é igual a L alfa ΔT. Qual que é o L? O que ele quer saber? O diâmetro final. Ele quer saber o diâmetro final. Então vamos escrever aqui, ó. O ΔL é o L2 menos o L, que é igual a L alfa ΔT. Ou seja, o L final, que é o L2, é L alfa ΔT mais L. Então, essa é a equação que eu vou utilizar para calcular o diâmetro final do furo. Eu só preciso identificar aqui, ó, que L é a mesma coisa que o diâmetro. Então, é isso que eu vou fazer. L eu estou identificando como diâmetro. Então, L2, que é o que eu quero saber, é igual o comprimento inicial, que é 2,725 vezes 10 na menos 2, para converter para metros. Precisaria? Não precisaria, mas eu gosto sempre de trabalhar no sistema internacional. Aí eu estou falando de alumínio, olha aqui no alumínio, ele é 23 vezes 10 na menos 6. A variação de temperatura é 100 graus, ó, vai de 0 para 100. 100 graus e soma com o diâmetro inicial novamente. 2,725 vezes 10 na menos 2. Aí você pode fazer essa continha aí, eu vou fazer aqui rapidinho para a gente. Então vai ser igual a 2,725 vezes 23 vezes 100 vezes 10 elevado na menos 8 mais 0,02725. Então, se eu não errei nada, o novo diâmetro dessa placa vai ser igual a 2,7313 vezes 10 na menos 2 metros. Então, esse é o novo diâmetro do furo. E é isso. Essa é a primeira aula aqui da termodinâmica e a gente vai continuar esse assunto na semana que vem. Então, até a próxima aí, pessoal.